Bom dia, meus amados. Hoje é dia 31 de maio de 2025. Vamos trazer aqui mais um tema hoje, falando do momento presente, da importância única deste momento que a humanidade está passando neste planeta. Estamos, como sempre dizemos, finalizando o grande ciclo de provas e expiações no planeta Terra, nesta escola de almas maravilhosa que produzirá aqui os mestres ascensos, porque nem todas as escolas de almas criam no seu final do seu curso mestres ascensionados como este planeta. O planeta Terra, já foi dito, é uma das escolas mais difíceis do universo. Por isso, a importância de se formar neste grau, nesta frequência de consciência, agora, neste final de ciclo. Estamos naquela encarnação que define o futuro da nossa alma. Temos as escolhas, todos os que estão encarnados agora têm a escolha de seguir adiante como mestre ascenso ou recapitular novamente o aprendizado em outra escola, que não será mais aqui neste planeta. Um outro mundo de provas e expiações, que chamamos aqui sempre de exílio. Exílio porque as almas exiladas, elas ainda estão em fase de formação e de crescimento. E são as oportunidades, uma vez que todas as almas, em todos os recantos do universo, têm o amparo e a proteção e a garantia que só depende delas para a sua evolução, o seu retorno para casa. A alma, quando sai de um mundo mais elevado, fragmentada num fragmento ou num fractal de consciência, ela sempre vai ajudar a desenvolver, a criar mundos inferiores, para que esses mundos possam também evoluir, porque são consciências também. E as almas, como dissemos sempre, são consciências que ajudam esses mundos a evoluírem. E junto com esses mundos, a alma também evolui. A Terra chega agora ao seu final. Um grande ciclo. Um ciclo que poderíamos dizer aqui primário, o primeiro degrau da evolução do planeta. De um mundo de provas e expiações, correspondente à terceira dimensão de consciência, nós vamos agora passar para um mundo de regeneração, comparado à quinta dimensão de consciência. Somente lembrando aqui, mais uma vez, que as almas, ao desencarnarem, iam sempre para a quarta dimensão, uma consciência acima desta que nós vivemos enquanto encarnados. E vamos fazer um salto maior, um salto quântico, para uma dimensão acima da quarta, ou seja, a quinta. Estamos realmente na grande encruzilhada da vida. O ponto zero, o ponto de mutação, a curva do retorno, já foi falado isso tantas vezes. Nós temos textos aí desde 2015, 2016, onde as informações que chegavam na época, diferentes da de hoje, que hoje nós temos uma consciência mais alargada, mas já se referiam a este ponto zero, ao ponto de mutação, a curva do retorno. Esta grande curva é o ponto exatamente que estamos agora. Estamos lançando as últimas sementes. Somos todos semeadores e viemos aqui cultivar esta terra com sementes de consciência. E lançamos sementes em todos os tempos, desde que a humanidade existe. Fomos semeando e colhendo de acordo com a semente plantada e com a terra escolhida onde foram lançadas essas sementes.
Mas agora estamos lançando aquelas sementes que não precisam de uma estação para outra para ser colhida. Estamos lançando as sementes que serão colhidas imediatamente, dentro desta estação, dentro desta encarnação. Não vamos mais plantar agora e ver os resultados numa encarnação seguinte, porque não há mais tempo de reencarnar mais uma vez aqui na condição de provas e expiações. Somente reencarnam agora as almas que já estão na frequência do novo ciclo, da nova Terra. Portanto, você ainda tem alguns pacotes de sementes lá no fundo do bolso. Saiba como utilizá-las. Saiba onde plantá-las, onde semeá-las. Porque é destas sementes que pode, eventualmente, depender para a frequência da nova Terra, ou então, nesta dependência negativa, levá-lo ao exílio, a um novo ciclo ainda de provas e expiações. Um longo ciclo como esse, trilhado e conhecido aqui, desta humanidade que agora finaliza esse curso primário da consciência humana. É você que escolhe o seu futuro. Ninguém, absolutamente ninguém, seja encarnado, seja desencarnado, seja consciência superior, seja consciência benigna, malévola, ninguém pode interferir nas tuas escolhas. Certo que ainda há alguns obstáculos a serem vencidos, algumas provas a serem vencidas, algumas lições a serem aprendidas. Mas são resquícios daquilo que já vivemos, apenas uma finalização. A última pincelada de tinta na obra de arte que vai em breve estar pronta. É você que decide se vai dar essa pincelada de tinta ou se vai deixar aquelas ranhuras que ainda existem na pintura. Se você tem algumas pendências, você que decide se vai resolvê-las ou se vai deixá-las para trás. Obviamente que não podemos deixar nada para trás, porque tudo é construção da nossa consciência. Levamos juntos de todos aquelas obras, aqueles sentimentos, bons ou maus, as ações praticadas, o resultado advindo de tais ações. Todos nós estamos levando esta carga, esta bagagem de alma. Esta bagagem de alma é que cria a frequência. Não é o conhecimento propriamente dito. O conhecimento facilita e muito as nossas ações mais acertadas. Mas o conhecimento sem prática, pouco ou nada vale. É preciso colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido ao longo desta caminhada. Não somente desta encarnação atual, mas das encarnações anteriores. Estamos vendo hoje o resultado coletivo e também individual de cada alma. Estamos vendo em nós e nos outros as reações energéticas, as reações daquela consciência. Sim, daquela consciência, porque cada ser humano é uma consciência única e individual. E é a consciência que já esteve encarnada por milhares de vezes, centenas de vezes. Vemos, como foi dito esses dias, certas pessoas completamente perdidas, aéreas, parece zumbis perdidos no espaço infinito. Vemos também pessoas
firmes no seu propósito, com a consciência plena de que sabem o que querem, e já decidiram fazer os últimos passos desta caminhada para atingir a elevação necessária, a frequência que lhe dará a condição de mestre ascenso, herdeiro da nova terra. E também vemos muitas pessoas, infelizmente, que já decidiram que não querem fazer a ascensão. Continuam se comprazendo naquilo que não é lícito, aquilo que não é ético, naquilo que não é do bem, porque é uma decisão pessoal. Vemos pessoas que estão completamente perdidas no rumo, não sabem para onde ir, fazem círculos, estão entrando num conflito interno e conflito inclusive com os outros. Pessoas que desistem da vida, pessoas que estão perdendo a consciência, enlouquecendo, como se diz. Nós sabemos que agora é o momento das revelações e ninguém mais terá onde se esconder. Tudo será revelado. Aqueles que decidem ser bons e o seu melhor serão ainda melhores, mostrarão que são melhores do que pareciam ser. E aqueles que decidem não fazer o processo final mostrarão ainda mais intensamente as suas sombras, os seus defeitos, o seu caráter, que ainda não está pronto. Então, quem é bom mostrará ainda mais o seu lado bom, e aquele que é mau mostrará de uma forma mais intensa e mais visível o seu lado ainda mais perverso. É o momento do caos final, porque sem o caos não há mudança, não há transformação. Nada pode ser criado sem que se destrua aquilo que estava ocupando aquele espaço. Uma vez eu coloquei aqui uma comparação. Você recebe um produto novo, um presente, seja lá o que for, e tem que guardar numa prateleira, mas você vai olhar, aquela prateleira está cheia, não tem espaço. Não tem onde deixar. E você não pode jogar fora algo que é útil, que é bom, que é importante, que tem utilidade. Você vai então olhar na prateleira e ver o que não precisa mais, o que já está sobrando e não tem mais serventia nenhuma. Então você vai retirar aquele objeto, aquela coisa, para fazer o espaço e colocar aquilo que está recebendo agora. Então nós estamos assim, lotados de informações, lotados de conhecimento, não somente desta vida, mas das vidas passadas, porque elas começam agora a se manifestar de uma forma lenta, mas gradual. Aos poucos a nossa consciência se alarga e nós vamos começar a lembrar de todas as nossas experiências e vamos precisar fazer a classificação. O que ainda serve e o que não serve? O que é bom, o que não é bom? O que é útil, o que não é útil? E nesta classificação nós vamos criar uma consciência mais leve, mais alargada e mais profunda, mas muito mais leve, porque vamos nos desapegar daquilo que não serve mais. Vamos reconhecer que as nossas falhas não foram erros, foram apenas situações que nos mostraram uma outra face da moeda. Porque vivemos em todas as encarnações neste planeta as polaridades da dualidade. Vivemos o lado sombra e vivemos o lado luz intensamente. Ora numa, ora noutra, ou às vezes até misturado. Em cada encarnação, exercemos um tipo de personalidade que transformou esta alma encarnada numa persona elevada ou pesada. Somos o resultado das nossas ações,
Portanto, como já disse tantas vezes, os arquitetos de nós mesmos. Estamos num tempo de definições. Vamos definir agora o que realmente queremos. Ninguém está impedido de ascensionar. Ainda sobra tempo. Alguns já têm que fazer um movimento, um esforço hercúleo. É como aquele aluno da escola que agora matematicamente tem chance, mas tem que tirar 10, senão não vai passar. É possível, mas é difícil. Tem aquele que precisa um pouco menos esforço, mas todos têm chance. Infelizmente, muitos desistem. Não querem. É muito difícil, eu prefiro fazer o que eu sempre estive fazendo. Tudo bem, morre, acaba tudo. Se engana. Procuram enganar-se a si próprios para ter um alívio de consciência. Sabem que não é assim, mas procuram acreditar que será assim. Ah, vai morrer, vai acabar tudo, não tem problema nenhum. Esse negócio de fazer esforço, de fazer o meu melhor, de seguir dentro da ética, da moral, da justiça, isso não serve para nada, isso aí é bobagem. Então se iludem numa forma de se enganar, para poder ter um pouco de paz, de consciência. Mas não vai resolver nada, porque ninguém foge de si mesmo. A consciência que nós temos hoje é a nossa própria alma, que é a essência pura de nós. E essa alma é imortal, essa consciência, ela continua no além-túmulo, além do corpo da matéria, porque ela não depende de nada material, ela é simplesmente, como se diz no popular, um espírito, sem forma física, apenas ocupa uma forma física para fazer as suas experiências. Esta alma, esta consciência jamais deixa de existir, jamais morre. Ela apenas segue o seu caminho que ela trilha. Ela é soberana para fazer a sua caminhada e o seu destino. Não há um Deus julgador como se imagina. Não há quem quer que seja em pontos estratégicos que dirão: você tem que ir por aqui, você tem que ir por lá. Ela é livre o tempo todo. Tem o seu livre-arbítrio. As pessoas, quando se fala no livre-arbítrio, têm uma impressão que não é correta. Ah, o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu quero ou não quero. Sim, é verdade. Mas isso é uma vírgula dentro de um livro, não dentro de um texto. O livre-arbítrio está sempre com a alma, mesmo nas dimensões superiores. Nós tivemos o livre-arbítrio de escolher nos fragmentar de uma alma maior, de uma consciência maior e vir experienciar aqui, nas suas limitações, o extremo. O extremo do extremo da consciência, quase zero. Tivemos o livre-arbítrio em cada encarnação, de decidir a cada dia, a cada hora, a cada minuto, cada situação, cada pensamento, cada ação. Tivemos o livre-arbítrio no além-túmulo, em cada desencarne, de fazer um propósito para uma nova encarnação, colocar o que nós queríamos experienciar. Ninguém impôs nada. Tivemos o livre-arbítrio de escolher o tempo que nós poderíamos ficar encarnados, quantos anos de vida corpórea. Tivemos o livre-arbítrio de também decidir quando voltar a reencarnar. Poderíamos ficar mais tempo ou menos tempo no plano astral? Ninguém impõe nada. A alma sente quando precisa e quando deve. Tivemos o livre-arbítrio de escolher as pessoas que conviveriam conosco em cada encarnação. Tivemos o livre-arbítrio de escolher o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa. Tivemos o livre-arbítrio de escolher as tendências
Tivemos o livre-arbítrio de escolher aquele espermatozoide entre 200, 300 milhões, naquela hora onde há a fecundação, naquele momento exato da fecundação. É a alma que está ali, que escolhe o espermatozoide, que vai definir os corpos inferiores, principalmente o físico, o emocional, o mental, e vai depois trazer as oportunidades colocadas naquele plano de alma. Então, aquele corpo que terá as tendências já vêm dentro do plano de alma pelo nosso livre-arbítrio. Então nós temos as escolhas. Estamos aqui para agora definir o fechamento deste grande ciclo. A alma vai seguir exatamente o destino que você escolhe agora. Quando as pessoas me pedem, será que eu vou ascensionar? Eu acho que vou, acho que não vou. Olha, eu não acho nada. Eu não tenho a bola de cristal. Eu só posso dizer, só depende de você. É você que decide onde você quer ir. Se você não sabe, quem é que vai saber? Você escolhe se vai ou não ascensionar. Não precisa pedir para ninguém. Não precisa perguntar para as consciências superiores, porque nem elas vão te responder. Elas vão dizer também a mesma coisa. Depende de você. E se depende de você, não depende de ninguém. Então, arregaça as mangas e mãos à obra. Vamos nos encher de coragem, de fé, de determinação e vamos fazer os últimos passos. São as nossas escolhas que determinarão se vamos ou não ascensionar. Lembrando que todos nós temos condições. Mesmo aquela pessoa que nós achamos que é um satânico de tão maldoso, tão mal que é, ele pode, até o último momento desta encarnação. Claro que vai chegar um ponto que o aluno já está reprovado e nem o 10 não serve, precisa de 11, 11 não existe, então está reprovado. Mas, pelo menos, ele se esforçando um pouco mesmo assim, ele vai para uma escola menos ignorante, sabendo um pouco mais. Então aqui eu diria, existem muitos planetas como o destino dos exilados, e cada um vai de acordo com a sua frequência. Então, mesmo que esteja reprovado para ascensionar para a nova Terra, um pouquinho de consciência a mais vai colocar ele num planeta menos ruim. Porque não é só um planeta o destino dos humanos deserdados agora. São vários. Então, vamos aproveitar este tempo de definições. É muito importante isso. Talvez essa vida ela tenha o peso e o valor de todas as outras juntas, porque é o que define tudo. É a última pá de cal, como se diz. Aquilo que você alimenta hoje criará o seu futuro. Por que as pessoas se colocam no papel de vítima? Se é aquilo que você alimenta hoje que vai criar o teu futuro. Então, você não é vítima de coisa nenhuma. Se você pode dizer que é vítima, você é vítima de você mesmo. E não tem outra forma de entender. Nós plantamos e colhemos. Nós somos arquitetos de nós mesmos. Nós somos o produto de nós mesmos. Todas as frases ditas até aqui em tantos anos é sempre a mesma coisa. Você é livre para agir, para pensar, para exercitar e para colher. Esta é a lei divina. Existe a lei do retorno que te dá a oportunidade sempre de reencontrar o caminho. Então você não está perdido, você não é vítima, você não é algoz, você apenas experiencia
tudo que você faz vai ter um resultado, positivo ou negativo. E lá adiante vai ter a oportunidade de corrigir ou de somar aquilo que já está na conta do positivo. Então você sempre é você livre para escolher. Escolher a direção que você quer seguir. Se você quer continuar na competição, a velha energia da 3D, você tem uma liberdade. Pode continuar fazendo a competição. Todas as maldades possíveis e imagináveis, você está criando um futuro num planeta ainda de provas e expiações. Lá, distante do nosso planeta Terra. Se você quer exercitar a cooperação, a bondade, a caridade, o amor, a compaixão, o respeito, o que você está criando? Uma construção, a tua casa, na nova Terra, na quinta dimensão. Alguém te impede de fazer uma coisa ou outra? Claro que existem algumas leis humanas que coíbem certas coisas, porque senão aí seria ainda pior. Mas nós estamos vendo hoje. Para que servem as leis humanas mesmo? É como aquela coisa do futebol que inventaram, o tal do VAR. É só para confirmar, para o juiz não apanhar sozinho. Então eles ditam as regras como querem. Assim também são as leis humanas, em todos os sentidos. As regras estão lá para ser cumpridas ou desrespeitadas, de acordo com os interesses. Então isso não serve para nada, porque não vai servir para nada daqui a pouco. Porque não vai precisar regra nenhuma na nova Terra. Na nova Terra haverá amor, compaixão e respeito. Cooperação. Regras para quê? Precisa de regras? A regra existe para aqueles que são desregrados. E até há pouco tempo até serviam. Hoje não serve mais. Porque quem desrespeita regras, desrespeita e não tem nada e ninguém que possa fazê-lo retornar ao caminho da ética, da moral. Então é o sinal do fim dos tempos. Como sempre dizemos, aquela famosa frase, eu acho que ela é bíblica, não sei de onde que surgiu isso, mas é uma frase que eu conheço há muito tempo. E quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. Estamos neste ponto zero, ponto de mutação, fazendo a curva. Nesta curva, alguns vão fazer o contorno, como numa rótula, direitinho. Outros vão se perder e vão seguir reto e vão para o precipício. São as escolhas. Ninguém, absolutamente ninguém pode decidir por você. Se você quer a dor, ou se você quer a ausência de dor, também, neste final de ciclo, você tem as possibilidades. Por que a dor e a falta de dor? Porque algumas coisas praticadas agora, mas que não têm o peso definitivo do exílio da alma, então ainda é oferecida uma oportunidade de, através da dor, quitar aquela conta. Sempre dizemos aqui que a dor é uma moeda de troca muito valiosa. No ajuste final da alma, em cada encarnação e principalmente nessa, esta moeda vai ser muito, muito utilizada. Vai ser um coringa. Ah, eu não consegui vencer o vício do cigarro, o vício da droga, o vício da bebida, o vício do seja lá do que. Não consegui vencer as tendências, mas a alma está numa condição razoavelmente boa, elevada. Não é uma falhazinha aqui e ali que vai dizer você não pode ir para a nova Terra. Então tem lá umas moedinhas, alguma dor, alguma doença, algum sofrimento, alguma coisa, alguma perda, enfim. Vai ser usado este coringa no final. Se eu faço tudo certo,
talvez eu não precise desta moeda. A não ser que tenha muitas pendências de vidas passadas, mas nós sabemos que não tem muita pendência, não. A maioria dos problemas hoje são criados nesta atual encarnação, e a chance de atingir a frequência da nova Terra é passar pela situação de desconforto e dor. Necessários. Usamos o Coringa. Você quer os confrontos ou quer a harmonia? Também você decide agora. Lembre-se que nós falamos aqui nos últimos anos, no próximo ano não entre em confronto. No outro ano, no próximo ano não entre em discussão. Tudo que gera confronto, discussão, polêmica, separação. Olha quantas coisas estão criando para que a humanidade entre em confronto. Não bastava as guerras. Agora é política, é futebol, é ideologia, é tudo para colocar uns contra os outros. Quem é que cria isso? A luz é que não é. Certeza absoluta. Então não vamos aqui dizer quem, mas sabemos quem trabalha para as sombras. Aquelas entidades, aqueles governos ocultos que ninguém sabe quem são. Induzem. Sabemos que a mídia é formadora de opinião, e ela é paga para fazer o que determina, porque ela vive disso. E sabemos que ninguém paga para divulgar o bem. O bem, ninguém dá importância. Parece que não tem público. Nós falamos esses dias sobre essas... É uma moda atrás da outra. Agora, a cada poucos meses aparece uma situação nova. Agora apareceu as crianças inanimadas. O que mais que falta criar para dividir as pessoas, criar confrontos? Ah, porque eu tenho direito? Ah, o empregado lá da empresa X pediu dispensa do trabalho porque tinha que cuidar do seu bebê reborn que estava doente. Aquela pessoa foi no mercado, levou o bebê reborn para ter a preferência na caixa preferencial. Mas será que essas pessoas se importam mesmo com as crianças de verdade? Por que tem que apelar para isso? Será que não tem crianças precisando de cuidados? Vai cuidar de uma criança de verdade? Se você quer uma criança. Daqui a pouco, já tem. E tem gente que se sente... eu sou uma árvore, eu sou um cachorro, eu sou um gato, eu sou uma lacraia. Ora bolas. Eu sempre digo, tem gente que sempre foi cobra, sempre foi lagarto, sempre foi jacaré, sempre foi aranha, sempre foi escorpião. Quanta gente? Eu não sou cobra, mas age como cobra. Tem um veneno que mata a cada palavra. Tem pessoas que viveram como escorpiões. Onde mete agulha, mata. Só que não se achavam animal. Agora se acham. Eu acho que, como nós dissemos aqui no começo deste áudio, as máscaras estão caindo. Cada um está se revelando. Você quer a manipulação ou quer a paz? Você escolhe. Por que tem governantes que querem porque querem a guerra, querem o confronto? Já outros se determinam a trabalhar pela paz. Mas não é da boca para fora como eles se mostram na televisão, é realmente as suas ações. Precisamos ver as intenções por trás das manchetes. As manchetes enganam todo mundo. Aliás, ultimamente eu já disse tantas vezes, se você quer saber a verdade, assiste às mídias, principalmente à televisão. Assiste, mas olha sempre o que eles dizem e entenda o contrário, e você tem a verdade. Porque exatamente a coisa foi por um lado tão extraordinário que nós temos que ver tudo de forma espelhada, o contrário.
Quando você olha no espelho, você vê o braço direito parece o esquerdo, e vice-versa. E é assim que nós vamos precisar ver, então, se não sabemos onde está a verdade, vamos olhar. No espelho, pelo contrário. O espelho é a nossa famosa mídia, principalmente televisiva, que é o grande câncer da humanidade que se criou em forma de metástase, está espalhado em todas as casas, quase, porque muitas já conseguiram se livrar desse mal. Então, você quer a manipulação? Ou você quer a paz? Escolha. Você vai ter. Quer a manipulação? Você vai para um planeta onde vai haver manipulação. Tu quer a paz? Vai para a nova terra, onde haverá paz. Simples. Você cria o mundo que você deseja. Aquilo que você está praticando agora, fazendo agora, é exatamente o que você vai fazer na próxima encarnação. E não há nada que possa desmentir isso e nem fazer o contrário, porque é uma escolha tua. Ah, eu quero ir para a nova terra. Então faça aquilo que vai te arremeter para a nova terra. Então você vai desenhar o teu futuro, a tua estrada. Você vai desenhar à mão, a lápis colorido. Não há nenhuma forma de se enganar. Lembre-se que aqueles que ajudaram a fundar a Atlântida estão aqui na Terra ainda. Podiam ter ascensionado. Muitos ascensionaram naquela época. Mas muitos que ajudaram e contribuíram para o fundamento da Atlântida, falamos isso num vídeo recente, hoje estão aí, tendo uma nova oportunidade. Só que ainda ficaram aqui na Terra porque tinham tempo, mas agora não. Agora não vão ficar nesse planeta, de jeito nenhum, porque assim determina as leis naturais, as leis da criação. E para finalizar, eu diria, você é uma usina que está trabalhando uma matéria escura, transformando em luz. Tudo passa por dentro de você. Mas é você que determina o que sairá do outro lado. Vai sair luz ou vai sair ainda matéria escura, sombra? Depende de como você trabalha o seu interno. É lá dentro de você. Tudo passa por dentro de você, pela tua consciência. O que passa fora não interessa, não vai influenciar nada em você. Mas aquilo que passa dentro de você tem a tua energia, a tua frequência, porque vai misturar essa energia que é tua, única, com aquela matéria-prima, que é uma matéria que está disponível para todos. É você que dá o tempero. E deste tempero, desta elaboração vai sair um você, pronto para a nova terra, ou com o bilhetinho azul do exílio. Este é o momento que nós estamos, e se nós estamos aqui recebendo essas orientações, essas informações, é para que nós possamos fazer um esforcinho, um pouquinho mais de capricho, querer de fato mudar alguma coisa, fazer algo para mudar, senão a gente vai perder um tempo precioso e quando vê, se foi, o trem passou. Por que estão vindo tantas informações ultimamente? Para dar esse sustentáculo, fazer esse alicerce onde todos nós podemos nos afirmar e avançar. Afirmar o pé para dar esse salto que falta é o último. Quantas informações novas estão chegando agora? De 10 anos, 15 anos para cá. É impressionante
a capacidade que nós temos de compreender, mas também de receber essas orientações. Porque quando a nossa consciência se eleva numa frequência mais elevada, ela acessa as informações. Nós acessamos por frequência, então vamos elevar a frequência para acessar informações de frequência mais elevada. Senão vamos ficar sempre lá rastejando. Se tudo o que é bom está elevado pela sua maneira de se espalhar, o que é pesado fica embaixo, o que é leve fica em cima. Então vamos elevar a consciência um pouquinho para receber as coisas mais leves e mais importantes, mais fluídas. As informações mais profundas. Aquelas que nos levam ao nível da ascensão. Ascensão nada mais é que subir. Vamos subir. Degrau por degrau, mas vamos para os últimos agora. Vamos elevar um pouquinho a consciência para nos nivelar ao último degrau. Aquele que nos dá a passagem para o portal dimensional da nova Terra. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.